noite, essa palavra irá tocar a tua alma, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Joel, necessariamente no capítulo 2, versículo 27 e 28, nós vemos que o escritor Joel, escrevendo agora, depois do cativeiro babilônico, ele registra aquilo que o Senhor entrega a ele. Nós sabemos que o período pós-babilônico é um período onde os judeus chegaram até seu território, eles chegaram até o seu território, e quando chegaram até o seu território, eles viram que tudo que eles viviam, todo o espaço que eles moravam, estava destruído. Nós vemos no livro de Neemias que os muros estavam destruídos, e agora a esperança do povo é baixa. Nós vemos que Joel começa a relatar no capítulo 1, que agora aquele que planta já não colhe mais, que agora o sacerdote já não sacrifica mais, porque os campos passam a não produzir mais. Agora, nesse exato momento, o que o gafanhoto come sobra, a lacuna come, e aquilo que sobra da lacuna, vem um turbão e come e não sobra mais nada. E quando nós lemos o livro de Joel, nós vimos que ele é partido e bipartido por 3 capítulos e 3 principais linhas temporais. No capítulo 1, nós vemos que Joel faz questão de relatar o passado do povo de Israel. No capítulo 2, Joel faz questão de relatar o seu momento atual. E no capítulo 3, nós vemos que Joel, ele apresenta aquilo que nós chamamos de escatologia. Ele começa a falar a respeito daquilo que nós viveremos um dia, que é a respeito do dia do Senhor. Eu louvo a Deus e acho muito linda a forma como Deus usa Joel, porque diferente de todos os outros profetas, Deus usava os profetas declarando uma mensagem para Judá ou para Israel. Mas quando eu olho para o texto aqui em Joel, nós vemos no capítulo 1, versículo 1, que Deus fala com todos os habitantes da terra. Deus usa Joel para dizer: escutai todos os moradores da terra, ouvi a palavra do Senhor. Ora, se necessariamente nós não encontramos muitos relatos sobre a vida física de Joel, ou se a gente não encontramos muitos relatos sobre a vida conjugal ou financeira de Joel, é porque necessariamente aqui Deus quer dar mais ênfase naquilo que Ele deseja falar para a sua igreja. E quando nós chegamos no capítulo 2, versículo 27 e 28, vemos que Deus começa a falar a respeito do seu dia. E nós vemos Joel explicando esses detalhes para todos nós. E está escrito ainda no capítulo 2, quando ele começa a relatar que de repente, em visão, pastor Marcos Viana, você que conhece de escatologia, se eu estiver errado me corrija, meus pais na fé aqui, eu preciso dizer aqui, que quando Joel começa a explicar sobre esse dia, ele começa a relatar que nesse exato dia, o Senhor virá, e aqueles que estão nele, virão um jardim como se fosse um jardim do Éden, um jardim muito bonito, mas aqueles que não estão nele, verão de trás de Jesus, um campo de destruição e desolação. Mas eu louvo a Deus porque essa igreja está firmada em Jesus, e eu sei que a qualquer momento, Marcos Viana, quando o Senhor Jesus pisar sobre essa terra, a igreja será salva, e quem olhar para ele, verá um jardim como o Éden, verá um Senhor que virá para salvar a sua igreja, oh glória, aleluia. Mas quando nós pensamos a respeito desse assunto, quando Joel trata aqui sobre o dia do Senhor, eu não quero falar sobre escatologia e nem isso, sobre EBD, até porque amanhã tem EBD às 9 horas da manhã, não quero teologizar nada aqui, mas é interessante quando nós olhamos para a versão de Joel a respeito sobre o dia do Senhor, porque Joel faz questão de deixar claro que esse dia será diferente de todos os outros os dias, que esse dia será um dia diferente como nunca antes houve na terra, que esse dia será um dia muito especial, esse dia será o dia do Senhor. Mas assim como o nosso Deus, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, tem um dia para si mesmo, nós também desejamos e ansiamos para ter o nosso próprio dia. Ora, nós somos seres humanos, e não é só de cultura, não é só de religião, também não é só de povos que deseja ter um dia para si. Eu mesmo, Vitor Manuel,
desejo ter o meu dia de felicidade. Pode ser o meu dia de nascimento, a minha data comemorativa, a minha data natalina. Mas cabe a cada um aqui dizer qual que é o seu dia de felicidade. O dia que você acorda diferente, o dia que você planeja que tudo deixa certo e que nada saia do papel e nada saia errado. Mas ora, quando nós pensamos nessas coisas, nós começamos a imaginar e tentar perceber qual é a forma que o Senhor Jesus deseja comemorar o seu dia. E eu começo a me pegar pensando qual é a forma que Deus deseja comemorar o seu dia, qual é a forma que Ele deseja festejar o seu grande dia. Mas nós também somos seres humanos e desejamos da mesma forma como Ele deseja festejar. Nós desejamos também festejar o nosso grande dia, mas acontece que nós somos perfeccionistas. Nós queremos que tudo saia perfeito, nós queremos que tudo saia do jeito que nós planejamos. Nós desejamos que tudo saia em ordem, até aquela pessoa que a gente não gostamos, até aquela pessoa que a gente não convidamos para a festa, nós tratamos bem, nós convidamos bem, nós falamos com ela bem, porque nós não queremos que o nosso dia seja atrapalhado, porque esse dia é o nosso dia, esse dia é o dia em que tudo deve ser perfeito. Mas quando eu olho para o dia de Cristo Jesus, eu vejo que tudo aquilo que tinha que ser perfeito passa a ser imperfeito. Ora, é simples quando nós vemos nos evangelhos sinópticos, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que o dia do Senhor foi totalmente diferente daquilo que nós pensamos, Marcos Viana. Meu amigo, nesse dia, Jesus ele começa o dia com festa e com alegria. Nesse dia, ele sobe para o monte do Getsemane, e quem conhece da trajetória de Cristo sabe que nesse dia, Jesus não curava ninguém. Nesse dia, Jesus não batizava ninguém. Nesse dia, Jesus não dava sermão em seu ninguém. Até porque nesse dia era o dia de festejar. Nesse dia, Jesus acordava e dizia: hoje é o meu dia, nada me atrapalha. Mas tudo isso muda, parece que a roda gira, e de repente ele está no Monte das Oliveiras, e ele começa a chorar, ele começa a sangrar, e aquilo que está apertando o seu coração parece aquilo que nós chamamos de dor. Ele parece, sabe o que parece, Marcos Viana? Parece que aquilo que a psicologia diz sobre antecipação de dor, aqui em Jesus se torna realidade. E nós somos sérios nisso, nós somos perfeitos nisso, porque é do ser humano antecipar algumas dores, é do ser humano antecipar algumas bênçãos, é do ser humano antecipar até as promessas que Deus planeja para todos nós. Mas ora, Jesus aqui no monte do Getsemane, ele está orando a Deus, ele está agradecendo a Deus, e de repente ele começa a sangrar. Eu fui pesquisar a fundo e saber o que a psicologia fala a respeito desse exato momento. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que foi nesse exato momento em que Jesus descobriu do Pai que aquele momento já não seria mais o seu momento de festa, em que aquele momento não seria mais o seu momento de festejar no templo, mas aquele momento partiria dali o seu momento de cruz. Eu vou melhorar isso aqui para que você possa entender. Jesus agora está no monte do Getsemane, e ele começa a ter uma antecipação de dor, porque ele começa a pensar e refletir em tudo aquilo que ele estava prestes a passar. Percebe-se que o plano, o trajeto do dia do Senhor Jesus foi mudado. Percebe-se que as esperanças, percebe-se que os planejamentos foram mudados de repente. Ele diz até para Deus: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas há uma pausa no texto aqui, e ele diz: mas todavia seja feita a tua vontade. Oh, glória a Deus por isso. Sabe, quando uma pessoa percebe-se que ela está enferma, logo o psicológico, logo a mente manda um sinal por corpo, ativando os pensamentos, ativando as memórias. Logo você começa a ter medo, logo você começa a ter depressão, logo você começa a ter ansiedade. Por quê? Porque agora você sente medo, agora você descobre que você já não está mais 100%, algo você está sentindo de errado. Mas Cristo, ele é totalmente diferente, porque mesmo sabendo que alguma coisa de errado está para acontecer, mesmo sabendo
que ele estava para sofrer a maior dor de todas, mesmo sabendo que ele estava para passar pelo maior sofrimento, ele diz: mesmo sabendo de todas essas coisas, mesmo sabendo da prova que eu irei passar, mesmo sabendo pela traição que eu iria enfrentar, eu vou até a cruz, eu vou até o final, eu vou até as últimas consequências. Mesmo sabendo da traição, mesmo sabendo que Pedro iria me negar 3 vezes, eu vou até as últimas consequências. Se eu comecei assim, eu vou até o final assim. Se o meu dia começou ruim, não importa. Se Deus está na frente, se Deus está no comando, eu vou até as últimas consequências. Se Jesus Cristo me salvou do lamaçal do pecado, então não tem problema. Aquilo que vier vai chegar, mas eu vou passar por cima e vou cantar o hino da vitória, e eu vou até as últimas consequências. Diga para o irmão que está ao teu lado: você vai até as últimas consequências, você vai até o final. Aleluia, aleluia. Até as últimas consequências. E Vitor, qual é as últimas consequências de Cristo? A consequência de cruz. Nós vemos que a cruz foi o ápice do ministério de Cristo. Ele passou 3 anos no seu ministério fazendo milagres, operando milagres. E quando chega agora o dia da sua crucificação, tudo aquilo que nós pensamos sobre lealdade, tudo aquilo que nós pensamos sobre fidelidade ou sobre deslealdade, acontece com Cristo. Porque até quem andava do seu lado, até quem comia da mesa, até quem partia do pão com Cristo, deixou ele para trás. Até quem viu Jesus operar os maiores milagres, abandonou. Mas sabe, quando eu olho para todas essas coisas, eu vejo que quando eu entendo que o propósito, a promessa, o trajeto que Deus planejou é maior, logo não ligo para mais nada disso. Logo eu abro mão de todas essas coisas, porque eu tenho uma certeza comigo: a promessa, ela é maior. Aleluia. Nós vemos aqui no capítulo 2 ainda, que Joel começa a explanar aquilo que o povo está passando, aquilo que o povo está enfrentando. E posso dizer uma coisa para você: é caótico aquilo que Joel está dizendo, porque ele está afirmando que o povo não consegue comer, que o sacerdote não consegue comer, porque chega nas festas das primícias, o povo já não tem as primícias para poder entregar, o campo não produz, até o animal do campo não come nada, porque a terra não tem capacidade de produzir. Mas eu amo esse texto, porque de repente o texto ele começa a mudar, e Deus entra no cenário e diz: olha, mas para que vocês saibam que eu estou no meio do negócio, e se o meu povo se arrepender, logo eu tomarei para mim, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Eu começo a pensar nisso, e vejo a forma como Cristo foi envergonhado na cruz do Calvário, no seu dia de dor, no seu dia de tristeza, no seu dia em que ele tem que passar por todas aquelas as coisas, a forma como ele enfrenta todas essas coisas. Mas logo eu começo a pensar aquilo que Joel começa a escrever no capítulo 2, versículo de número 28: e há de ser que depois, eu vou repetir, e há de ser que depois dessas coisas, e há de ser que depois dessas coisas, e há de ser que depois desse sofrimento, e há de ser que depois desse deserto, e há de ser que depois que o campo não produza nada, e há de ser que depois desse grande deserto e vale, Deus vai se levantar, e logo vai acontecer o que acontece aqui no versículo 29 e 30. Então Deus, sobre os seus servos e sobre as suas servas, derramará do seu espírito, e logo o meu povo nunca mais passará vergonha. Vitor, o que é isso? Eu estou profetizando, isso aqui é uma palavra profética. Depois de todo o sofrimento, depois de toda a dor, depois de todo o vale, depois de todo o deserto, Deus vai chegar no cenário e vai mudar
e vai mudar a situação. Ele está dizendo: é bom que você sofra assim, porque deste modo eu vou mostrar para você que você não vai acabar assim. Você vai viver as promessas que eu tenho para sua vida. O seu dia não vai acabar na dor. O seu dia não vai acabar na tristeza. O inimigo até pensou: eu quero ver o que eu lançar para ela. Eu quero ver como ela vai chegar no culto. Eu quero ver como ela vai chegar no congresso para louvar. Eu quero ver de que forma ele vai cantar. Eu quero ver de que forma ele vai subir no púlpito para pregar. Mas Deus está olhando dos céus e está dizendo: e depois dessas coisas derramarei. E depois dessas coisas derramarei. Os céus está dizendo: alguma coisa dos céus vai ser liberada. Alguma coisa dos céus vai descer. João diz: não há nada de bom senão aquilo que desce dos céus. Deus está dizendo: depois dessas coisas, o céu vai começar a liberar algo para alguém. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está necessitando, mas o céu está dizendo: os céus vai se abrir. Os céus vai se abrir. Os céus vai se abrir. E só quem acredita, levanta a mão para dar glória. Aleluia. Porque ele está dizendo: por esse dia, por esse sofrimento, por essa cruz, por esse prego, por essas mãos ensanguentadas de sangue, é bom que você entenda que depois de cada cruz há uma coroa. Depois de cada sofrimento há uma vitória. Depois de cada queda há uma mão que me levanta. Provérbios vai dizer: pode o homem cair, mas por 7 vezes ele será levantado. Ele será levantado. O Cristo que estava do madeiro não morreu triste, não morreu calado, não morreu abatido. O Cristo que morreu na cruz do Calvário disse: está consumado. Aleluia. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Sabe, eu estou pregando para jovens aqui nessa noite, e eu preciso dizer que nos tempos que nós estamos vivendo, o que eu vejo muito é pessoas que só lembram de nós, só lembram da nossa pessoa quando ela começa a recordar do dia da nossa queda, quando ela começa a recordar do dia do nosso fracasso, quando ela começa a recordar do dia da minha falha, do dia do meu erro. Mas Cristo aqui está mostrando que o dia não define a sua trajetória, e que o fim não define quem a sua pessoa realmente é. Um dia não mostrou para ninguém quem Cristo realmente era. Nós sabemos que Cristo era o Todo-Poderoso. Nós sabemos que Cristo era o Pai da eternidade. Nós sabemos que Cristo era aquele que é, e que é, e que é aquele que é o Cordeiro imaculado, que veio para morrer na cruz do Calvário, para nos livrar de todo o pecado. E por isso eu dou glória, igreja, por essa linda mensagem. Porque Cristo, sabendo de todas essas coisas, Ele queria mostrar que a cruz não é o nosso final, que a cruz é só um momento de passagem, em que a cruz é somente um lugar onde a palavra de Deus, onde a promessa de Deus irá se cumprir na minha e na sua vida. Sabe, eu vejo algumas pessoas se perguntando: até onde a minha prova vai chegar? Até onde a minha dificuldade vai ir? Mas Deus deixa claro aqui, por intermédio de Cristo Jesus, que Ele é o autor de toda glória, e que Ele tem a palavra de vida, e que Ele tem a palavra de direcionamento. E tem pessoas ainda que acreditam que a palavra não vai se cumprir. Mas eu posso dizer uma coisa: talvez você esteja se imaginando que você esteja indo para trás, mas há um texto no livro de Salmos 127, versículo 4: como flechas na mão do arqueiro, assim é o jovem na sua mocidade. Talvez você esteja pensando: está tudo dando errado, está tudo indo para trás, mas é Deus puxando o arco para trás e te lançando, e a palavra te levando.
É a palavra que te leva para o propósito final. A palavra está viva. E deixa eu liberar uma palavra profética. Não haverá tristeza sobre este ano por cima da promessa, porque a promessa é maior. Não descerá dia 31 de dezembro, não subirá dia 1º de janeiro, até que Deus faça cumprir todas as promessas. Eu não sei quem crê, mas se tiver alguém que crê, levanta a mão para os céus, levanta e diga glória ao nome dele. Diga glória. Aleluia. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu vejo que quando Cristo está ali na cruz do Calvário, e a noite chega, o dia vira, e logo Ele entrega o seu Espírito. Ele diz: Pai, eu entrego o meu Espírito. E ali morre. Eu começo a pensar nas pessoas que estavam com Jesus. Eu começo a pensar nos discípulos. Eu começo a pensar em Marta e Maria, que acompanhavam de perto o ministério de Jesus. E aqui nós vemos que depois que Cristo morre, o dia daquelas pessoas se torna incerto. Porque foi o próprio Jesus que chamou Pedro para deixar de ser pescador e começar a pescar homens. Foi o próprio Jesus que chamou todos os discípulos. E agora o meu Cristo morre. Sabe o que eu começo a pensar? Eu começo a ver aqui que o dia de sábado era um dia incerto. Porque aquela sexta-feira era o dia da maior tristeza de todos eles. Porque aquele que me motiva, aquele que me dá coragem, aquele que me chamou, já não está mais do meu lado. Porque aquele que me tirou de lá de trás, já não está mais comigo no sábado. Então o meu dia se torna incerto. Mas eu posso liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Pois quando eles pensaram que aquele dia de sábado era incerto, foi quando eles pensaram que aquele dia de domingo era incerto. Marta e Maria começam a correr em direção ao túmulo. Marta e Maria começam a correr em direção ao sepulcro. E quando elas chegam lá, vocês sabem muito bem, ela encontra 2 anjos. E os anjos começam a perguntar para ela: quem vocês procuram? Oh, glória! Quem vocês procuram? Talvez você veio no lugar certo, mas procuraram a pessoa errada. Porque quem vocês procuram? Aquele que vocês procuram dentre os mortos não está mais aqui. Não, você não entendeu. Aquele que estava no túmulo não está mais aqui. Aquele a qual vocês procuram não está mais aqui. Talvez tem muita gente te procurando, ainda querendo te lembrar do dia da tua vergonha, ainda querendo te lembrar do dia da tua derrota. Mas só que Jesus está deixando claro aqui: quem você procura não está mais aqui. Eu estou pregando a palavra de Deus aqui. As pessoas vão te procurar no túmulo e nem os seus ossos vão encontrar. Vão te procurar e não vão te achar. Irmão, me ajuda aí. Fala para o irmão que está ao teu lado: vão te procurar e não vão te encontrar mais. O inimigo vai te procurar e não te achará mais. Ele tentará te achar no dia da tua derrota, mas será um dia, será 2 dias, mas ao 3º dia, a pedra, ela vai ter que rolar. Ao 3º dia, a pedra vai rolar e você não vai mais estalar. Só quem acredita, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. As pessoas que andavam com Jesus talvez não entenderam o real propósito, o real sentido de que
sofrer aquelas coisas com Cristo, sofrer toda a dor, sofrer toda a decepção, era necessário. Quando eu começo a olhar para Joel, eu vejo a mensagem que Joel recebe de Deus. E logo Deus diz: Joel, diga para o povo, diga para todos os habitantes da terra. Alisson, meu amigo, Joel recebe uma palavra como nunca antes. A palavra que Joel recebe é uma palavra viva, é uma palavra profética. A palavra que Joel recebe é esta: Joel, e depois desses acontecimentos, eu derramarei do meu espírito. Olha que coisa louca. Joel, ele não está vivendo essa promessa ainda. Joel, ele sabe que Deus, ele tinha a sua plena santidade. Deus tem a sua plena santidade, e que Deus não descia de uma forma literal para o povo. Nós sabemos que os profetas, eles eram treinados treinados, estudados a poder cuidar da lei, a poder cuidar do povo. E logo aqui Joel está tendo a real sensação de que essa promessa irá chegar, mas não era para ele, era para o próximo. Joel tem a certeza aqui que o Espírito Santo de Deus, ele deixa a Deus e desce do homem, e logo deixa o homem e sobe para Deus. Deus, ele habita no vaso, usa o vaso e deixa o vaso. Mas Deus está dizendo aqui para Joel: Joel, afirma para o povo em que eu derramarei do meu espírito, e logo eu não usarei apenas uma vez, logo eu usarei todos os dias. Logo eu não usarei Davi para matar um gigante, logo eu usarei você para matar vários gigantes. Logo eu não te usarei para entrar em uma fornalha, mas todos os dias na minha presença você pode entrar em várias fornalhas. Você não está entendendo? Deus, ele poderia te usar apenas uma vez, mas por causa da graça, quando eu penso que eu estou caído, é aí que eu me sinto forte, e o Senhor me convida para reinar com Ele, e logo a graça me coloca de pé, logo a graça me faz caminhar, logo a graça me dá vida, logo a graça me dá esperança. Deus está usando Joel para dizer: Joel, eu não te usarei somente, mas usarei todos por intermédio de você, porque a graça alcançará todos. A graça alcançará todos, e só quem glorifica por essa graça, diga glória a Deus. Se coloque sobre os seus pés. Eu já irei terminar. Aleluia. Eu glorifico a Deus sobre todas essas coisas, porque ainda assim que nós aguardemos o dia do Senhor, ainda que nós esperamos o nosso dia, Deus, por intermédio de Cristo Jesus, queria ensinar apenas uma coisa. Apenas uma coisa: que a cruz não era um sacrifício para nos lavar do pecado apenas uma vez, mas sim nos lavar todo dia do pecado. Cristo morreu na cruz e está nos dizendo, deixando claro, que era necessário que Ele viesse e morresse, para que todos nós sejamos salvos. E todos nós ainda, com o nosso desejo, com nossos sonhos, com os nossos prazeres, queremos ainda receber aquele dia de honra, queremos ainda receber um dia de vitória, queremos ainda receber um dia de justiça, porque todos nós aqui já passamos por lutas e dificuldades, isso é verdade, e portanto, por nós mesmos, pelo nosso próprio ego, nós tentamos saber qual é o dia que Deus nos tirará desse dia de confronto e nos dará o dia de vitória, quando Deus nos tirará do dia da vergonha e nos dará para o dia da honra. Nós começamos a contar e a cantar o hino da vitória somente quando Deus nos tira do dia da derrota e nos coloca no dia da vitória. Mas sabe o que Cristo queria nos ensinar? Cristo está dizendo: eu morri na cruz para que você tire esse pensamento de que você é salvo apenas por um dia,
de que você é apenas injustiçado apenas por um dia, de que você merece um dia de vitória apenas por um dia, porque eu não morri na cruz para que você tenha apenas um dia de vitória. Eu não morri na cruz para que você tenha apenas um dia de justiça. Eu não morri na cruz para que você tenha um dia de honra. Eu morri na cruz para que você viva a eternidade. Não, você não recebeu. Eu não morri para que você apenas viva apenas um dia mais feliz nessa terra. Eu morri para que você entenda que depois dessa terra, depois dessas coisas, depois desse culto, você vai para a eternidade. Viana, meu amigo, me ajuda a pregar. O que vai acontecer, Joel deixa claro, mas o que vai acontecer quando Jesus Cristo chegar aqui na terra? Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E o que vai acontecer? O que vai acontecer quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, de frente à porta oriental em Jerusalém, vai se abrir um vale enorme, grande e poderoso. E nesse vale, muitas pessoas ali, aonde vai acontecer uma grande Amargedon, a grande batalha final. E nesse vale, Cristo dará a vitória para o povo de Israel. Não, levanta a mão, porque está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 34, e diz assim a palavra: e antes do último tocar a trombeta soará, e todos serão ressuscitados e serão transformados. E acontecerá que aquilo que é corruptível se vista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se vista de imortalidade. Porque quando acontecer daquilo que é corrupto se vestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, então cumpre-se a palavra: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Só quem vai receber a vitória, levanta a mão para o céu, diga glória, glória. Só quem crê, levanta a mão, aplaude ao nome do Senhor Jesus. Deus poderoso,